Yeah, the MAGA movement is a cult. Sim, o movimento MAGA é em grande parte um culto. Ele é construído em torno de uma personalidade e não dos Estados Unidos. Não são os Estados Unidos. E o movimento MAGA, grandes segmentos dele, são claramente MAGA. Agora, é claro, Trump também adicionou o Irã a isso, mas é Make Israel Great Again. Não é America First. O que temos visto desde que Trump chegou ao poder? Temos visto America First de verdade? Não. Tem sido genocídio, traição, limpeza étnica, apoio à agressão contra o Irã. A América não é diferente dos políticos anteriores, dos ativistas políticos que governaram os Estados Unidos. A Europa apoia Trump em seu apoio ao genocídio. A Europa apoia Trump em seu apoio à agressão contra o Irã. Europe supports Trump in his support of aggression on Iran. Europe supports Trump in his own aggression against Iran. There's A no Europa substantial difference apoia between Trump em sua própria the agressão MAGA contra o Irã. movement and the liberals. Não há diferença substancial entre o movimento MAGA e os liberais tradicionais nos Estados Unidos. Eles podem ter algumas divisões sobre, sei lá, o número de gêneros que existem, ou não sei, sobre o aborto. Mas quando se trata de destruir a oposição aos Estados Unidos, quero dizer, os liberais, eles podem apoiar 101 gêneros diferentes nos Estados Unidos. Mas se alguém se opõe aos Estados Unidos, essa pessoa deve ser esmagada como uma formiga. E isso é igual com o movimento MAGA. Não há, sabe, para o sul global, não há diferença. E eu acho que qualquer um que levou o movimento MAGA a sério foi extraordinariamente ingênuo. Was extraordinarily naive. That doesn't mean that there are not good people out there. Isso não significa que não existam pessoas boas por aí. Quero dizer, pessoas como, bem, não quero citar nomes, mas há pessoas por aí. E pessoas nos Estados Unidos de diferentes orientações políticas estão despertando para a realidade do regime israelense e para o que os Estados Unidos estão fazendo. Assim como nos anos 1960, quando o movimento anti-guerra cresceu, havia muitas pessoas decentes por trás dele. No início dos anos 1960, tenho certeza de que você sabe que os americanos apoiavam a guerra do Vietnã. E então qualquer um, claro, como o famoso caso de Muhammad Ali, quando ele se recusou a se alistar, era considerado lixo, traidor, mau e horrível. Não era como depois, quando ele se tornou uma figura que em sua maioria as pessoas amavam ou gostavam. Então foi algo gradual. E claro, há razões para isso. Por que isso aconteceu quando os sacos de corpos começaram a voltar em maior número e tudo mais, o que eu não quero entrar em detalhes. Mas nos Estados Unidos, deixando o movimento MAGA de lado, há muitas pessoas que estão despertas hoje. E vemos que a maioria dos americanos, como mostram as pesquisas, não gosta do regime israelense. Agora, a mídia, porque tanto a esquerda quanto a direita estão tentando demonizar o Irã neste momento, tenho quase certeza de que eles conseguirão criar algum tipo de apoio para uma agressão contra o Irã. The New York Times, Breitbart, Fox News, CNN, MSNBC, são todos iguais. Fox News, CNN, MSNBC, they're all the same. And even Democracy Now in its own. E até mesmo o Democracy Now, em sua própria, você sabe, tolice, fortalece essas narrativas. Talvez sem querer, ou por seu próprio comportamento covarde. Mas esse ímpeto eu acho que não vai durar porque os Estados Unidos não vão ter sucesso no Irã. E eu acho que com o tempo os Estados Unidos vão pagar o preço por seu comportamento adversarial em relação ao Irã. Os Estados Unidos não são mais os Estados Unidos dos anos 1990, e o Irã não é o Irã da época em que era um Estado cliente, você sabe, durante o governo do Shah no Irã. Então você viu que os iranianos já aumentaram o preço do petróleo nas últimas semanas. E eles sabem como prejudicar os americanos à sua própria maneira sutil. They know how to hurt the Americans in their own subtle way. Interestingly, in the run-up to this war, Curiosamente, na preparação para esta guerra, a oposição mais significativa não veio da esquerda. Certamente não da liderança do Partido Democrata, mas de dentro do campo MAGA. Nomes que eu realmente não conheço, mas tenho certeza de que você também já viu isso. Há uma verdadeira guerra civil virtual dentro do Partido Republicano, dentro do movimento MAGA, sobre esse assunto, porque há uma divisão muito clara entre os não intervencionistas e os intervencionistas. No que diz respeito à esquerda, sim,
Eles podem ser muito principistas em sua oposição a guerras estrangeiras ilegais, mas sua influência nos small é certamente extremamente marginal e limitada. Is extremely marginal and limited. I think the problem with the Acho que o problema com a oposição a esta guerra dentro do Partido Republicano e do movimento MAGA é que Trump transformou o Partido Republicano em um culto de personalidade. E quando você lida com um culto de personalidade, as pessoas podem se opor a uma decisão que o líder do culto ainda não tomou. Mas uma vez que essa decisão é tomada, torna-se muito mais difícil continuar se opondo a ela, porque aí você está basicamente questionando a sacralidade do líder do culto. Então minha suspeita, e estou apenas especulando, é que a influência das vozes anti-guerra dentro do culto MAGA republicano vai ser significativamente reduzida agora que Trump realmente tomou a decisão de ir à guerra. Porque você não está mais se opondo à guerra, está se opondo a Deus. Em outras palavras, Trump. you're opposing God. In other words, Trump. Yes, we've already seen voices like Steve Bannon. Sim, já vimos vozes como Steve Bannon e até mesmo Tucker Carlson, em certa medida, cederem. Steve Bannon disse que se o presidente Trump puder nos mostrar uma justificativa para esse bombardeio, então nós o apoiaremos. Mas enquanto não virmos a justificativa, seremos contra. E acho que essa é minha principal crítica ao movimento MAGA quando se trata de guerra. Quero dizer, claro, eles são terríveis. When it comes to war, I mean, of course, they are terrible. Eles são contra em princípio. Yeah, exactly. So Exatamente. Então o argumento é que, enquanto não for do interesse americano, nós nos opomos. Mas e se for do interesse americano? Quero dizer, a ideia de guerra não pode ser reduzida a esse princípio de que não está no interesse de uma nação. Desculpe interromper, mas é isso que o movimento MAGA representa. América em primeiro lugar. Grande parte da oposição a essa guerra tem sido: nós votamos por América em primeiro lugar, porque agora estamos colocando Israel em primeiro lugar e priorizando os interesses de Israel acima dos Estados Unidos, ao custo de sangue e recursos americanos. Portanto, muito também vai depender do que acontecer. Trump será vindicado em suas afirmações de que destruiu completamente o programa nuclear iraniano, de que os iranianos não ousarão retaliar contra os Estados Unidos e de que, se o fizerem, o Irã será obliterado junto com seu programa nuclear. Ou veremos uma descida gradual para uma guerra regional e assim por diante. Into a regional war and so on. All those things, I think, it's too early to tell. Todas essas coisas, eu acho que sabe, ainda é cedo para dizer. Mas o outro ponto, claro, é que uma habilidade em que Trump realmente se destaca é que ele é um demagogo de classe mundial, altamente competente. Então todas essas pessoas, Tucker Carlson, Steve Bannon e quem mais for, não tem chance contra ele quando ele decide mirá-los. Quero dizer, veja o que aconteceu com a Tulsi Gabbard. Bastou um estalo do Trump e ela mudou todas as suas opiniões em acho que 6 horas e meia. Ninguém no mais convencido de que o Irã já possui armas nucleares do que a Tulsi Gabbard. Por quê? Porque ela recebeu uma ligação do culto à personalidade. Because, she got a call from the personality cult. And we should not forget J.D. Vance in the leaked cable, where he was. E não devemos esquecer do J.D. Vance, no memorando vazado em que ele se opunha ao bombardeio do Iêmen. Mas no dia seguinte, ele diz, tudo bem. Só para fazer mais um ponto aqui, também é importante enfatizar que saber se uma guerra está ou não no interesse dos Estados Unidos é algo extremamente ambíguo. Não é como 2 mais 2 são 4, porque os Lindsey Grahams e todos os neocons, o lobby sionista, eles podem fazer o mesmo argumento de que isso está no interesse dos Estados Unidos. Então, os princípios não são questionados. E é aí que você vê que os libertários, por outro lado, são relativamente mais consistentes, os Scott Hortons, Dave Smiths e outros, porque pelo menos eles têm uma oposição à guerra baseada em princípios, e por isso conseguiram manter sua consistência. O movimento MAG é extremamente fraco porque sua base é muito instável, e pode-se argumentar que isso está no nosso interesse. Their foundation is very shaky, and one can make that argument that it is in our interest.
Okay, I think If I can just make one point about that. Ok, eu acho. Se eu puder só fazer um ponto sobre isso, eu concordo totalmente com você. E claro, o interesse nacional está nos olhos de quem vê. E o que eu posso considerar absolutamente vital para o interesse nacional, você pode sentir com a mesma intensidade que colocaria mortalmente em risco o interesse nacional. E o outro ponto que eu faria é: se o interesse nacional, conforme interpretado por você, por mim ou por quem quer que seja, é uma justificativa legítima para ir à guerra. Isso significa que qualquer Estado, qualquer movimento que decida que tem um interesse nacional legítimo para ir à guerra, pode tomar essa decisão e implementá-la sem qualquer consideração pelas normas e regras que deveriam regular essas questões. And rules that are supposed to regulate these things.